Não sei a opinião de vocês, não sei se vocês gostaram desse jogo hoje, desse resultado do Fluminense 2-2, que nos deixa em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, né? E o que eu vi de principal lá no Maracanã, a gente vê coisas realmente. Você na televisão você perde muita coisa, a câmera está no ataque, aí você não vê a postura do jogador da defesa do Fluminense e vice-versa. Né? No Maracanã você vê tudo. Então eu só queria deixar bem claro aqui o seguinte, para mim desde o início do jogo, a postura do Fluminense foi uma postura de salto alto em relação ao Botafogo. Ganho a hora que eu quiser de 4-0 desse time. Entendeu? Essa foi a postura. E o Botafogo jogando com raça e jogando bem. E o Fluminense, assim, logo no começo do jogo, vocês viram, o John Arias, aquele gol, assim, eu virei pro meu filho de 12 anos e eu falei, você fazia aquele gol e eu fazia também. Minha mãe fazia aquele gol, minha mulher fazia aquele gol. Então, há muito tempo, há muita displicência por parte do João Arias. Ele tem facilidade. Eu não estou criticando para mim, assim, hoje. E alguns jogos para cá, o Cano, o John Arias, já não vem rendendo. Talvez seja por causa do Fernando Diniz, a tal da história da carruagem que virou abóbora. Entendeu? Então eu já fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Mas não sei se a coisa foi como eu esperava que deveria ser. Né? Porque Cano não está rendendo, John Arias não está rendendo, Martinelli não está rendendo. Então, por exemplo, Cano mandou uma bola na trave, Cano perdeu um gol feito. O Iago, tecnicamente, foi péssimo, apesar de ser um jogador voluntarioso. Tecnicamente, o Iago foi péssimo. Isso é culpa de quê? Isso é culpa do Fernando Diniz. Deixa o jogador muito tempo na reserva. Agora não se fala mais em ritmo de jogo. Aí o cara tem que entrar e tem que entrar arrebentando. O Iago não é um craque, mas não é um jogador tão acima, tão abaixo da média assim como ele foi hoje. Outra coisa, o Calegari. Aliás, os dois são muito parecidos, apesar do Iago ser melhor que o Calegari. Eles procuram muito contato físico, são muito enrolados com a bola, e isso faz com que o adversário venha logo descendo o cacete. Ao contrário do Ganso. Ao contrário do Ganso, que é um jogador que joga ereto com a cabeça erguida. Vocês veem se o Ganso fica nessa confusão toda? Quando você vê o Calegari e o Iago jogando, você vê assim, pô, mas os caras são enrolados. Mas é por causa disso mesmo. Que é pegar e passar no meio do adversário. Isso quem fazia era o Pelé. Só vi um fazer Pelé. Passar no meio do adversário, só o Pelé. Entendeu? Então o que acontece? Isso é jogo para um toque 2. É jogo de um toque 2 ali. Só quem consegue fazer isso, um toque 2, é o Ganso e o André. Agora, cá para nós, né? Se o Fernando Diniz não consegue imprimir o ritmo do Fluminense como tem que ser, esse jogo dele, se não houver variação, o jogador se cansa. E quando ele se cansa, o grande futebol do Fernando Diniz, que eu acho muito legal, não é? Jogar compacto, avançando e recuando, sempre com toque de bola. Se não tem uma metida vertical, uma bola, um passe vertical de vez em quando, isso vira um bom e velho tico-tico no fubá, meu irmão. Isso vira o tico-tico no fubá. Que aqui no Rio de Janeiro era o América, famoso pelo tico-tico no fubá, e consequentemente o nada, nada, nada e morre na praia. Era o América. Não é? Então, a gente tem que ver isso aí. A gente tem que ver isso aí, porque eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu vou dizer. Estou dizendo aqui. Tem gente falando comigo, igual uma sala de aula. Então, aqui, ó. O Fluminense, olha aqui. O Fluminense está em quinto lugar. O Fluminense está em quinto lugar. Né? O Fluminense e o Corinthians, assim, campanhas ridículas para quarto e quinto. Um dos dois vai ficar com essa Sul-Americana, com a Libertadores, né? Direto na fase de grupos. E aí leva 28 milhões de reais, né? Quem entrar direto ele leva 28 milhões de reais. Quem entrar em quinto, na pré-Libertadores, não leva não, né, Fluminense? O próximo jogo é com o Corinthians lá. Eu acho difícil. Eu acho difícil o Fluminense ganhar. Mas um empatezinho, não sei se seria grande coisa para o Fluminense também. Porque o Corinthians é o quarto, o Fluminense é o quinto. Agora veja bem, o Corinthians tem 7 derrotas. O Fluminense tem 10 derrotas. 10 derrotas é coisa para nego que está atrás do Fluminense.
Atlético Paranaense, que vem em sexto, tem 10 derrotas. Agora, pasmem vocês, o Atlético Mineiro, que está em 7, tem 9 derrotas. O São Paulo, que estava lá embaixo, São Paulo tem 8 derrotas, 2 a menos que nós. Nós temos uma coisa, realmente, né? A gente empata menos do que esses times todos. O Fluminense ou ganha ou perde. É a tendência desse esquema do Fernando Diniz. Por exemplo, vocês veem que o Palmeiras, que é o líder, ele tem 11 empates. Empatar às vezes, mas também não perde, né? Só tem 2 derrotas. Então o Palmeiras não conta. Agora, o Inter tem 12 empates. O Flamengo tem 7 empates. Corinthians 9 empates. O único que tem é o Flamengo, que tem o mesmo número de empates do Fluminense, o 7. 7 empates. Não é? Então, a tabela do Fluminense, a campanha do Fluminense e o lugar em que ele está na tabela agora mostra que realmente esse G4, né, do G2 e G3 é para Flamengo e Internacional. Me desculpem, tricolores, mas se o Fluminense não mudar da água para o vinho, da noite para o dia, de uma hora para outra agora, G2 e G3, o segundo e o terceiro, é Flamengo e Internacional. O Fluminense vai disputar a 4ª posição com o Corinthians. E aí, lá é jogo de vida e morte. Até porque tem a questão da freguesia, né? O Fluminense só não é Cruzeiro, não é freguês do Cruzeiro e do Botafogo. Né? Acho que o Corinthians já empatou na freguesia com o Fluminense. O Corinthians eu acho que já não é freguês do Fluminense. E aí joga lá e perde, é mais um freguesinho. Né? É mais um que a gente é freguês. Então, quer dizer, é uma questão de estatística. Se você vai disputar um campeonato com 12 clubes, então você tem grandes e tradicionais, você joga contra 11 grandes e tradicionais. E se desses 11 grandes e tradicionais você é freguês de 9, como é que você quer alguma porra nesse campeonato? Entenderam? É isso. Mas vamos que vamos. Saudações tricolores. Quem sabe eu esteja realmente voltando.